Olá amigos, aqui é o André BK, dando a primeira informação básica sobre o xadrez, ok? Bom, eu já disse no outro vídeo sobre as vantagens que o xadrez pode oferecer para as crianças, que reduz o déficit de atenção. O xadrez ele faz o desenvolvimento, o autocontrole psicofísico, faz com que a criança tenha a capacidade de fazer uma avaliação da estrutura do problema e a distribuição do tempo disponível, o desenvolvimento da capacidade de pensar com abrangência e profundidade, tenacidade e empenho no progresso contínuo de sua percepção, criatividade e imaginação, respeito à opinião do interlocutor, estímulo à tomada de decisões com autonomia, o exercício do pensamento lógico, autoconsciência e fluidez do raciocínio. Bom, vamos lá. Vamos partir para as regras básicas desse incrível jogo. Bom, o jogo xadrez ele é disputado num tabuleiro composto por 64 casas, né? Temos 64 casas, elas podem ser de cores, devem ser de cores diferentes para que nós possamos localizar toda a geografia desse jogo, tá bom? Então você tem casas pretas e casas brancas, ou casas brancas e casas verdes, como você preferir. Aqui nesse meu modelo, eu construí de forma caseira um tabuleiro magnético que teve um custo bem barato. Eu usei uma placa de metal, dessas usadas para colocar fotos, prender com ímãs, né? Então uma chapa de metal de fotografia para colocar fotos impressas, né? Então essa chapa de metal custou bem baratinho, custou R$30. E infelizmente eu não achei uma branca, só tinha uma cor de rosa, então foi essa mesmo. Tá bom? Aí eu fiz o desenho do quadrupulamento com uma caneta de retroprojetor, aquela caneta da Piloto, né? Então eu fiz todo o desenho e preenchi os quadrados pretos com essa tinta, só que ela não ficou com uma estrutura muito boa, então passei a usar um verniz por cima para poder dar uma resistência maior. Então aqui eu fiz a marcação, nós temos as colunas, né, de A a H, são colunas que você pode usar para fazer a marcação dos seus movimentos nos jogos, que é sempre muito importante você aprender a jogar por números, por coordenadas, tá? Então aqui você tem um tabuleiro, você tem um sistema de coordenada cartesiano, bem simples, de A até H e de 1 até 8. Então, o jogo de xadrez ele tem 64 casas. 64 casas, este é o universo espacial do jogo de xadrez. E o teu time, a tua equipe, a tua força, você, vai ser representado aqui por 16 peças. Peças essas que tem uma hierarquia. Primeira linha são os peões, imitando muito um combate da Idade Média, né? Ou antes disso. Então a primeira coluna que você tem são os peões. Os peões na primeira coluna, ocupando completamente. Depois você vai ter nos flancos a proteção do teu castelo, que seriam as muralhas, seriam as torres. As torres estão aqui nas pontas, significando a peça muito forte no jogo, né? Depois você tem o cavalo. O cavalo é uma peça sensacional, ela tem capacidades únicas e ela é a única peça do jogo que pode saltar por cima das outras. Todas as outras peças, elas não têm a capacidade de saltar, tá bom? Depois do cavalo você tem o bispo. O bispo também é outra peça que nós vamos falar daqui a pouco. E o bispo está sempre perto da monarquia. O clero sempre está perto dos reis, dos imperadores, então é aqui uma junção temática, que do lado da política tem a religião no sistema monárquico, ok? Bom, e a figura mais importante no jogo, sem dúvida nenhuma, é o rei. O rei é a peça mais importante. Então vamos começar por ele. O rei é uma peça fundamental. Você pode ter todas as outras peças, se você eliminar o rei, você vencerá a partida, tá? Isso que é legal no xadrez. Não importa o tamanho do teu exército, se você conseguir mandar alguém lá matar o rei, você ganhou o jogo. Então o rei
Isso tem que ser. O objetivo do jogo de xadrez é dar checkmate no rei, acabar com o rei, eliminar o rei, tá? Então vamos lá. Vamos começar assim, para quem está começando, aquela ideia básica. Vamos movimentar os peões. Os peões são movimentados, eles sempre podem andar e devem andar para frente. O primeiro movimento do peão, ele tem duas opções. Ou você pode andar com o peão apenas uma casa, ou você pode andar com o peão duas casas. Isso é da escolha do jogador que movimenta as peças. O primeiro movimento do peão, lembre-se, o primeiro movimento pode ser uma casa ou duas casas. Uma casa ou duas casas. Então, o peão pode andar apenas uma casa, ou ele pode andar duas casas. Fica a sua escolha. Então, os peões, eles são umas peças que têm assim algumas diferenças com relação aos outros, né? Primeiro, o peão, ele só anda para frente, ele nunca anda para trás. O peão só anda para frente. O peão anda para frente, sempre para frente. Cada jogada que você tem direito, você pode andar com ele uma casa. Exceto no primeiro movimento, é facultativo, quer dizer, você pode escolher entre uma ou duas casas. Então, repetindo, o peão pode andar uma ou pode andar duas casas. Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês, no xadrez, se alguém aí já jogou dama, no xadrez, quando você toma a peça do adversário, você fica no lugar daquela peça, tá? Então, no xadrez, toda vez que você tomar a peça do adversário, a sua peça ficará no lugar dela, tá bom? Vamos lá, vamos para os peões de novo. Mais uma curiosidade. O peão, como dissemos, ele pode andar uma ou duas casas. Porém, o peão, ele não pode tomar uma peça frontalmente. O peão, ele não pode tomar uma peça frontalmente, tá? Então vamos supor que essa torre estivesse aqui e você pudesse andar duas casas. O peão não poderia fazer isso. Isso aqui seria um movimento ilegal. O peão, ele só pode tomar as peças na diagonal. O que seria isso? Vamos supor que se meu peão viesse para cá, ele poderia comer peças aqui ou aqui. Jamais aqui no meio, tá? Então o peão não come peças que estão à sua frente frontalmente. O peão só come peças na diagonal. Então vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que a torre do seu adversário estivesse aqui. Se você avançar o seu peão para cá, o seu peão no próximo lance, se ele não remover essa torre, você poderá comê-la, porque aí você vai fazer um movimento diagonal e você vai subtrair essa torre. Então vamos simular aqui uma subtração dessa torre. O adversário movimentou a torre para cá, você posicionou o seu peão. Ele não tirou a torre e você decidiu que é mais vantajoso para você tomar essa torre. Então, o peão toma a torre, fica no lugar dela, já na outra posição do jogo, tá bom? Então vamos lá, peão só anda para frente, uma ou duas casas no primeiro lance, depois sempre uma casa só. Peão só pode tomar, o peão só pode tomar na diagonal e o peão nunca volta para trás, ok? O peão, ele é a peça mais mística do jogo, porque ele é o único que pode ressuscitar de forma gloriosa. Ele é o único que pode voltar ao mundo do jogo de forma gloriosa. Por quê? O peão, se o peão alcançar o outro lado do inimigo, se o seu peãozinho conseguir chegar do outro lado, aqui na linha 8, que seria o território do inimigo, esse peão vai se transformar em qualquer peça que você desejar. Ele pode se transformar num cavalo, num bispo, numa rainha, numa torre. Você cabe a escolha. Normalmente, ou melhor, a maioria das pessoas transformam o seu peão, quando ele chega do outro lado, em uma dama. Seria essa aqui, tá? Depois eu vou falar da dama. É a peça mais poderosa do jogo depois do rei. Então, o peão, ele pode
realmente se transformar numa outra peça quando ele chegar do outro lado. O peão, também temos outro detalhe. Existe um movimento chamado El Passante. El Passante é um movimento que... Lembram quando eu disse que o peão pode andar de uma ou duas casas? Então, já que é facultativo isso, para que evitar que você fuja de um confronto direto, eles inventaram o movimento El Passante. O que seria o El Passante? Vamos supor que o peão preto estivesse aqui ocupando essa posição. Então, o peão preto sempre para frente, o peão sempre para frente, e você está aqui. Aí você quer sair, por exemplo, com esse peão de H2. Já que é facultativo que você ande duas casas, olha, preste atenção. Se você andar uma casa só, você posiciona o teu peão aqui. Aí o peão do adversário pode tomar o seu peão, se for da vontade dele. Senão ele não toma. Veja o que é mais vantajoso. No caso, já que você tem duas possibilidades facultativas, você pode fugir do confronto, promovendo o teu peão à frente e passando pela peça do adversário. Aí, já que você usou de uma capacidade facultativa de escolha, que te deu a vantagem de você poder escolher uma ou duas casas, o adversário também tem uma resposta para isso. Ele também tem a sua escolha a fazer. No movimento El Passante, quando você passa pelo peão do adversário, é facultativo ao adversário tomar o seu peão, como se ele andasse só uma casa, ou não, ou você permitir. Então é uma coisa muito justa. Por quê? É uma situação justa, porque ao momento que você tem escolha de duas casas, o adversário também vai permitir ou não isso. No confronto dos peões, outras peças, o El Passante não se aplica, ok? Então, essa é a jogada mais complicadinha dos peões, que é o El Passante, o movimento El Passante. Então, lembrando, vamos supor que o teu peão está avançando, chegou aqui, você pode vir aqui, uma casa ou duas, fica a sua escolha. Se você avançar duas casas, o adversário pode escolher tomar o seu peão aqui, ou não, tá? Tudo depende da estratégia do momento do jogo, tá bom? Outra dica que eu vou dar. Os peões, eles têm a pior mobilidade de todo o jogo. Ele se movimenta apenas uma casa por vez, né? Então o peão é uma peça lenta. Porém, o peão pode ser ainda mais prejudicado. Por quê? Porque os peões, eles podem sofrer um acidente de percurso. Vamos supor, você colocou o peão do adversário aqui e você fez isso. Então você tem um peão dobrado. Isso é péssimo para o jogo. Vai atrasar todo o avanço do seu peão para uma futura projeção. Esse peão não vai poder dar cobertura para o outro, porque um peão sempre ajuda o outro no combate, porque eles estão alinhados e eles podem se posicionar em linhas diagonais, criando uma estrutura muito forte, né? E ninguém vai querer trocar outra peça, porque o peão tem o menor valor potencial dentro do jogo, né? O peão é considerado por alguns que ele vale 1 ponto. O cavalo, para alguns, aí vale 4 pontos, como o bispo vale 4 pontos. A torre, vamos considerar que possa valer 5 pontos. Uma rainha vale 9 a 10 pontos, depende da consideração, né? Então, e o rei vale tudo, o rei vale o infinito, porque se perder o rei, você perde o jogo, tá bom? Então vamos lá. Peões, quando eles ficam um sobre o outro, é péssimo, porque eles estão todos travados. Então só esse aqui vai poder promover, depois o outro atrás, e eles não vão poder se ajudar. Se você tem uma linha de peões assim, uma linha diagonal, fica uma linha muito difícil de ser transposta. Então, basicamente, você deve entender que para enfrentar um peão é melhor outro peão, exceto se esse peão não esteja sem proteção. Aqui os peões estão todos protegidos, porque tem uma linha diagonal, né? Então, para você romper essa linha, você, com outra peça não compensaria. Vamos supor, tivesse um cavalo, você vai romper um peão, o outro toma esse peão, aí o peão toma o seu cavalo, e no fim você perdeu 4 pontos por 1. Então não é vantajoso você trocar o peão por outras peças.
exceto que você tenha alguma coisa planejada que vai favorecer você a dar um checkmate, tá bom? Checkmate é quando você, toda vez que você ameaçar o rei, vamos falar nisso também. Sobre os peões, acho que já está bom para vocês terem uma ideia, tá bom? Então basta repetir a informação. Peão anda de 1 a 2 casas. No primeiro movimento ele pode andar 2 casas, isso é facultativo. E se você tiver o conflito do El Passante, o peão pode ser tomado se você passar pelo peão adversário no primeiro movimento, sem o confronto. O adversário pode escolher tomá-lo e ficar no lugar dele na primeira casa. Então esse é o El Passante. Bom, vamos lá. Agora vamos falar... Já vou para o rei, né? Acho que é melhor para a gente falar do rei para vocês terem uma ideia. O rei é a peça mais importante do jogo. O rei, quando ele é ameaçado, por exemplo, eu faço uma ameaça ao rei com uma peça. Vamos supor que nós estivéssemos assim. Neste caso, quando você ameaça o rei, você deve dizer sempre cheque. Você deve pronunciar a palavra cheque para o adversário, porque significa que o rei está sendo ameaçado. Numa situação que você ameaça o rei e o rei não tenha por onde escapar, aí é considerado checkmate, tá bom? Checkmate é quando o rei não consegue escapar de uma combinação que você fez e ele, no próximo movimento, ele vai ser tomado pela peça adversária. Então esse é o... E o rei é uma peça, embora ele seja mais importante, ele anda uma casa só em qualquer direção, tá? O rei pode andar em uma casa só, em qualquer direção, sempre que ele achar necessário. O rei nunca pode ser colocado em alta exposição de perigo. O que seria isso? Vamos supor, você tem um peão aqui, os peões podem comer isso, o rei não pode se deslocar assim. Então o teu rei, quando ele está em xeque, o próximo movimento que você tem que fazer é tirar ele do xeque de alguma forma. Agora o rei não pode se suicidar. Seria assim, o rei ir na direção da morte, se expondo à potencialidade de outra peça. Bom, então vamos lá. Já tivemos uma ideia dos peões e do rei. Tá? O rei, a princípio, seria isso. O rei só anda uma casa, o rei não pode se suicidar indo na direção do confronto, e o rei movimenta uma casa em todas as direções possíveis. Tá? Procure, uma dica que eu dou para vocês que estão começando. Nunca deixe, por exemplo, uma dama na frente do rei, ou outra peça importante. Por quê? Porque se o adversário ameaçar essa peça com duas peças simultaneamente, você vai perder essa peça, porque uma protegerá a outra, e aí vai tomar só a dama, e além de tudo, você não vai poder recuperar essa dama se estiver só com o rei na frente, tá bom? Então é isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos para outra peça bem simples de você entender o movimento, seriam as torres. As torres são a peça que você deve imaginar um quadrado. A torre, ela anda na vertical, quantas casas ela quiser. Então, uma torre com a coluna aberta, ela tem 8 casas na vertical e 8 casas na horizontal. Então, uma torre ela pode andar na vertical e pode andar na horizontal. Quantas casas ela puder, tá? Se estiverem livres, ela vai caminhar. Então, a torre pode ir até aqui, ó. Ela pode ir da coluna H até a coluna A. Ou pode ir da coluna A1 até a 8, se tudo estiver livre. Então, a torre é uma peça poderosa, porque ela consegue fazer uma varredura de 16 casas simultaneamente, mas só na horizontal e na vertical. Então, quando você lembrar de torre, você lembra do quadrado. O quadrado ele tem um lado plano para frente e outro para o lado. Então, o quadrado é a torre. Vertical e horizontal. Vertical, horizontal. Lembra sempre do quadrado com a torre, que você não vai esquecer o movimento. Bom, temos a torre, então depois da torre vamos falar do bispo, para facilitar o entendimento. O bispo, ele é o inverso da torre. Ele trabalha nas diagonais. Diagonais são os biquinhos, os quadradinhos aqui para as crianças. Então nós temos aqui
O bispo, ele anda só na diagonal. Ele anda igual a dama do jogo de damas, né? Só que ele toma, onde ele tomar a peça, ele para. Então, se eu tiver um bispo aqui, se o adversário estiver aqui com a peça, você pode vir aqui e tomá-la. O bispo anda em todas as diagonais. Vamos supor que o bispo quisesse tomar esse peão. O bispo vem aqui, toma um peão e fica no lugar dele. Tá? Então o bispo é uma peça de relativo poder, né? Muito poderosa, muito decisiva, em um dos movimentos que são mais difíceis de serem percebidos, né? Normalmente o bispo é uma peça que nós temos em determinados jogos, ele fica escondidinho e pode se surpreender. É uma peça que dá suporte a um ataque de uma peça maior, como a dama, o cavalo, né? Então o bispo anda sempre na diagonal. Diagonal é com o bispo. Quando você lembra em bispo, você lembra do biquinho do quadrado. Quando você lembra da torre, você lembra da parte plana do quadrado. Então, torre na horizontal, vertical, e você também, o bispo, só na diagonal, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos falar rapidamente sobre o cavalo. O cavalo é a peça mais sensacional do jogo, ao meu ver, porque ela possui capacidades próprias, surpreendentes e de difícil visualização no primeiro momento. O cavalo, ele anda num L. Toda vez que o cavalo se deslocar, ele vai fazer um L de deslocamento de 3 casas. Então, da casa que ele está para a casa que ele chega, ele desloca 3 casas. Então, ó, o cavalo está aqui. O cavalo pode vir para cá e pode vir para cá. Ele não pode vir para uma casa que está ocupada com a sua peça. Ele só pode ocupar a casa, se tiver uma peça, se for a peça do adversário. Então, vamos supor, aqui, as minhas peças estão postadas, então meu cavalo pode vir aqui, ou pode vir aqui, ele salta por cima. Tá? O cavalo, por exemplo, ó, vai fazer outro L, imagina que o rastro dele é um L, tá? Então o cavalo pode fazer um L, estava aqui, fez um L para cá. Vamos supor, o cavalo está aqui, ele pode vir para cá, ó, é um L longo, e você tem o L curto. Você tem o L longo, tá? Ele pode andar uma para frente e 2 do lado, ou 2 do lado e uma para frente, tá? Esses movimentos são os mais usados pelo cavalo, sempre. O cavalo ele tem 2 tipos de L. Ou você anda uma casa, depois você vira 90 graus para 2, ou você anda 2 casas para frente e uma só 90 graus. O cavalo ele forma um L. Vamos supor que o meu cavalo estivesse aqui e você não tomasse. Então meu cavalo poderia tomar a torre ou o bispo. Tá? Então, por exemplo, o cavalo posicionado aqui, você poderia tomar o bispo no próximo lance ou a torre. É lógico que o adversário ia subtraí-lo aqui porque tem os peões na diagonal. Mas o cavalo, ele pode, vamos supor, vamos fazer um exemplo bem prático para você aqui, da potencialidade do cavalo em termos de tomada de peças. Ó, todos esses peões amarelos aqui são o raio de ação de poder letal do cavalo. O cavalo pode tomar esse peão, veja que tem um L aqui, pode tomar esse outro peão, pode tomar esse aqui, pode tomar esse aqui, pode tomar esse aqui, pode tomar esse aqui. O cavalo pode detonar todo mundo aí, sem nenhuma pena. Ele é uma peça poderosa. Ele, quando está no meio do tabuleiro, ele tem 8 possibilidades de deslocamento. Por isso que é muito difícil você visualizar essas 8 potencialidades simultaneamente. É sempre necessário, quando você está jogando xadrez, que você tenha muito cuidado com o deslocamento do cavalo. Ele é um cavalo, ele parece lento, mas ele não é. Em 3, 4 movimentos ele consegue atravessar o tabuleiro. Então, ele é sensacional. O cavalo estava aqui, por exemplo, pode vir para cá, vir para cá, vir para cá. Já está do outro lado. 3 movimentos, ele atravessou todo o território e já está dentro da área do setor inimigo. Então o cavalo ele pode tomar, ó, no meio do tabuleiro, 8 peças, possibilidades dele. Pode fazer a escolha. Se eu estivesse aqui num jogo e os peões estivessem aqui, eu poderia escolher um desses 8 para eu subtrair e ficar no lugar dele. Tá? Então o cavalo é uma peça muito importante, muito estratégica. Em algumas situações só ele mesmo pode resolver o jogo. Uma dica que eu dou
nunca percam todos os seus cavalos, só se for absolutamente necessário. Porque se você tem um cavalo, você tem essa potencialidade. Se o adversário elimina os seus cavalos, de alguma forma, você fica sem essa possibilidade de saltar por cima das outras peças. E isso pode ser crucial para uma derrota. O cavalo ele é muito sensacional. Ele é uma peça espetacular. Então tome cuidado com o seu cavalo, faça bom uso dele e tire um proveito muito bom. O que pode acontecer muitas vezes num jogo de xadrez, você deixa o rei muito preso no meio de uma partida e de repente acontece isso. Vamos supor que você esteja uma situação. Vou colocar aqui. Teu rei parece estar bem protegido, né? Está bem cercado aqui, com um monte de peças em volta. Olha, ninguém pode atingir o rei, não pode, né? E de repente o adversário faz isso. Sabe o que é isso? Isso é um checkmate, para você ter uma ideia. O rei estava bem protegido, mas devido à capacidade do cavalo saltar, ele fica numa posição que teu rei não tem para onde fugir. Aí em um lance apenas você determina a morte do rei adversário num checkmate espetacular seria, tá? Então tome cuidado com isso. O cavalo é uma peça perigosíssima, além dele poder fazer coisas piores ainda com você, tá? Por exemplo, vamos supor que você está numa partida e de repente a tua dama está aqui e o teu rei está aqui. E você posiciona o cavalo aqui. O que acontece? É checkmate. Mas vamos supor que você tivesse essa situação. O rei não estaria totalmente comprimido, mas você ameaçou o rei e a dama ao mesmo tempo. Obviamente, você vai ter que proteger o rei, você vai ter que tirar ele do cheque. Então você tira o rei e ele subtrai a sua dama. Isso é o que mais acontece nas partidas de xadrez. É muitas vezes a entrada do cavalo em posições-chave. Por exemplo, apenas dando uma dica para vocês não esquecerem. Uma posição-chave de penetração do cavalo é essa casa da coluna C. A casa da coluna C é uma casa crítica, porque se o cavalo penetrar aqui, de forma protegida, por exemplo, está sendo protegido por um bispo, o cavalo vai ou dar um checkmate em você, e se o rei puder escapar, ele toma a sua torre. Então, devido à sua possibilidade de atacar várias casas ao mesmo tempo, o cavalo se torna uma arma letal num jogo de xadrez. Muito importante ter um cavalo até o final do jogo, se possível, tá? Nas devidas proporções. Agora vamos falar da dama. A dama é a peça genial, é a peça mais poderosa do tabuleiro. Ela funciona igualzinho uma torre e um bispo. Você ter uma torre praticamente é como se tivesse um bispo e uma torre numa pessoa só, num corpo só. Ela pode andar quantas casas ela quiser, na horizontal, na vertical ou na diagonal. Ela pode mudar de posição, ir para a casa branca, a casa preta, ela vai para todos os lugares. A dama é invencível em termos de poder de ataque. Repetindo, ou melhor, acrescentando, os bispos, você sempre vai ter um bispo que só vai andar na casa preta, por isso que eu fiz essa marcação aqui no meu protótipo, e vai ter um bispo que vai andar na casa branca, tá? Então, se você estiver jogando por acaso e o adversário estiver com 2 bispos na casa preta ou 2 na casa branca, simplesmente ele cometeu um engano intencional ou acidental ou intencional. Se for intencional, ele é um cara muito safado, está tentando te enganar. Então você fica de olho. Bispo é sempre um na casa branca e um na casa preta, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, aí a partida sempre vai se desenrolar. Você pode usar tempo para dar mais emoção na partida de xadrez, usando um relógio que ele vai temporizar um tempo predeterminado de 5, 10 minutos, 15 minutos para cada jogador. Com o decorrer do jogo, cada movimento que você faz, você passa a contagem do tempo para o adversário. E assim sucessivamente, até que o tempo se esgote. Aquele jogador que é mais lento, que é mais demorado, se ele não conseguir vencer o jogo dando checkmate no rei, ele vai
inevitavelmente perder a partida pelo tempo, tá bom? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês no jogo de xadrez, tá? Existe outra particularidade que eu vou falar aqui, sobre o sufocamento do rei. O rei, ele pode ficar numa situação que ele não está em xeque-mate e ele não pode se expor ao perigo. Então aí o rei, você não tem nenhuma outra peça para movimentar, só sobrou o rei na partida, e o rei, para onde ele andar, ele vai ser tomado. E onde ele está, ele não está sendo ameaçado. Então nessa situação, se é a tua vez de jogar e o teu rei não tem para onde ir, aí é considerado um sufocamento. E aí é dado um empate do jogo. O empate pode ser oferecido de ambas as partes. Se aceitar, a partida termina como empatada, tá bom? Quando uma partida termina com o rei de cada lado, já é um empate, não precisa nem correr mais. Ou quando você não tem material necessário para fazer um checkmate, também é dado um empate. Tá bom, meus amigos? Essa é a primeira informação que eu dou sobre o jogo de xadrez, tá bom? Esse é um princípio básico, depois você vai aprimorar um pouco mais e vamos mostrando algumas jogadas interessantes, tá bom? Muito obrigado, sucesso para todos.